Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso. A lição anterior nós tratamos da função de pesquisa PROC-V e agora nessa lição nós vamos vamos entender, apresentar e exemplificar como funciona a função de pesquisa PROC-H. Como funciona a sua sintaxe e exemplos de uso dessa função. A função PROC-H é utilizada para localizar um valor específico na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retornar um valor na mesma coluna de uma linha especificada na tabela ou matriz. O H de PROC-H significa horizontal. Podemos dizer assim, de uma maneira rudimentar, que o PROC-H é o contrário do PROC-V. O PROC-V pesquisa numa coluna um valor, se achou aquele valor, retorna na mesma linha um valor de uma determinada coluna, da segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna e assim por diante. PROC-H ao contrário, PROC-H ele localiza um valor numa linha, ele pesquisa na primeira linha de uma tabela de dados e retorna um valor na mesma coluna especificado na tabela ou matriz. Então ele faz uma pesquisa horizontal e o parâmetro diz naquela coluna que ele achou o valor, aonde que ele deve, em qual linha abaixo ele deve retornar o valor. Tá? Vamos continuar usando aquela mesma planilha que nós usamos na lição anterior, a lista de produtos. E vamos então entender a sintaxe e como funciona e ver alguns exemplos de uso do PROC-H. Vamos ao estudo então. Essa lição então vamos aprender sobre o uso da função PROC-H e suas limitações. A função PROC-H é utilizada para localizar um valor específico na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna onde ela localizou o valor pesquisado. O H de PROC-H significa horizontal. Então o uso de PROC-H é bem menos comum do que o PROC-V, porque o normal é os dados estarem naquele formato de tabela e você fazer uma pesquisa na vertical. Pois os dados, por que o PROC-H é bem menos usado? Pois os dados quase sempre estão em forma de uma tabela tradicional, como é o caso da tabela de produtos que usamos na lição anterior, né? Então o normal é a tabela tá assim. Você faz uma pesquisa na vertical, localiza e retorna. Esse é o mais habitual. Por isso que o PROC-V é bem mais utilizado do que o PROC-H. Tá? Utilizamos PROC-H quando os valores de comparação, ou seja, valores que serão pesquisados, estiverem localizados em uma linha ao longo da parte superior de uma tabela de dados. E você quiser observar um número específico de linhas mais abaixo. Então, o PROC-H vai ser usado quando os valores a serem pesquisados estão numa linha e não numa coluna. Se estivesse numa coluna, seria o PROC-V. Observem que o PROC-V era utilizado quando os valores a serem pesquisados estavam numa coluna, bem à esquerda da tabela. Já o PROC-H é utilizado quando os valores a serem pesquisados estiverem na primeira linha da tabela de dados. PROC-V faz uma busca vertical, se deslocando na vertical entre os valores da coluna bem à esquerda da tabela de dados. PROC-H faz uma busca horizontal, se deslocando na horizontal entre os valores da primeira linha de tabela de dados. Eu acho que essas duas afirmações aqui deixam bem claro
as diferenças entre PROC-V e PROC-H. Vamos considerar a planilha indicada a seguir, onde temos uma consolidação do total de vendas por funcionário por categoria de produtos. Estes dados estão na planilha total de vendas da pasta de trabalho lista de produtos, que você já baixou e utilizou no exemplo anterior. Então, se eu vier aqui em lista de produtos, tem essa planilhazinha aqui, ó, total de vendas, onde tem esse total de vendas por funcionário e por categoria, tá? Esse pode ser um exemplo onde a gente pode querer fazer uma pesquisa usando PROC-H. Nós, inclusive, vamos fazer. Estou só dando um zoom aqui para aumentar um pouco os dados, tá? Então, observe essa tabela aqui, tá? Podemos utilizar a função PROC-H para, com base em uma pesquisa pelo código do nome da categoria, tá? Por exemplo, vou pesquisar aqui nessa primeira linha, ó, o nome da categoria. Retornar outras informações sobre a categoria, como por exemplo, o total de vendas para um determinado funcionário. Esse é um típico exemplo onde podemos utilizar a função PROC-H. O H em PROC-H significa horizontal. No caso que nós vamos pesquisar na horizontal, na primeira linha, para retornar depois informações linhas abaixo. Ou seja, é feita uma pesquisa no sentido horizontal dentro da primeira linha. Por exemplo, vamos fornecer o nome de uma categoria como critério de pesquisa para a função PROC-H. E a função vai se deslocar horizontalmente na primeira linha até encontrar a categoria informada. Forneci lá grãos, a PROC-H vai pesquisar até achar grãos na primeira linha. Uma vez encontrada a categoria, ela irá retornar o valor correspondente, valor na mesma coluna da linha que foi especificada como parâmetro. Então eu vou especificar se eu quero retornar o valor da primeira, da segunda, da terceira, da 10ª linha abaixo, depois que ele localizar o valor pesquisado. Vamos começar com alguns exemplos para entender melhor o funcionamento da função PROC-H. A planilha total de vendas, vamos usar a função PROC-H para, informado o nome da categoria, retornar o total de vendas da categoria para um determinado funcionário. Para esse exemplo, é importante entender que a função PROC-H faz referência às linhas da tabela de dados utilizando uma numeração das linhas. Por exemplo, assim como o PROC-V fazia referência às colunas, a primeira coluna é a 1, a segunda é a 2, o PROC-H faz referência às linhas também usando numeração. Então, a primeira linha da faixa é a linha 1, a segunda é a linha 2, a terceira é a linha 3 e assim por diante. Então, na hora do PROC-H, essa aqui vai ser a primeira linha, essa aqui vai ser a segunda, essa a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Bem simples, fazendo analogia lá com o PROC-V. O critério de pesquisa utilizado na função sempre tem que estar na primeira linha da tabela de dados. Essa é uma das limitações do PROC-H, assim como no PROC-V, o critério de pesquisa tinha que ser pesquisado na primeira coluna. E o deslocamento é contado a partir da linha onde é feita a pesquisa. A linha onde é feita a pesquisa é a linha 1, a primeira linha abaixo é a 2, a próxima é a 3 e assim por diante. Para o PROC-H, as linhas acima da linha onde é feita a pesquisa não existem. Sintaxe da função PROC-H. É muito parecida com o PROC-V. O primeiro parâmetro, o valor que eu quero pesquisar. Se ele não localizar o valor pesquisado, ele vai retornar aquele erro ND. A faixa de dados, que é a faixa da minha tabela de dados. O número índice linha, ou seja, a linha. Encontrei o valor pesquisado na primeira linha. Quero retornar o valor de qual linha abaixo daquela onde foi localizado. Da segunda, da primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª. E procurar intervalo é a mesma coisa que o PROC-H. Se eu colocar falso, eu quero uma ocorrência exata. Se eu colocar, omitir esse valor ou colocar verdadeiro, esse parâmetro, ele faz uma ocorrência aproximada. Se for uma ocorrência aproximada, tem que estar ordenado, a primeira linha tem que estar ordenada do menor para o maior valor. Tudo igual lá no PROC-H, só que aqui agora é na horizontal. Muito bem, de teoria do PROC-H é isso, não tem muito mais o que ficar explicando, até porque na lição anterior eu detalhei esses parâmetros e são todos iguais para o PROC, se o parâmetro procurar, os parâmetros do PROC-H, oi que deu uma enrolada agora, né? Os parâmetros do PROC-H são os mesmos parâmetros do PROC-V.
E os parâmetros do PROC-V foram explicados em detalhes no vídeo anterior, então não tem muito o que enrolar. Aqui, se o parâmetro procurar intervalo for definido como falso, a função PROC-H somente localizará uma correspondência exata. Se houver 2 ou mais valores na primeira linha que correspondem ao valor de pesquisa, só o primeiro vai ser encontrado e vai ser retornado o valor na linha especificada no parâmetro número índice linha, ok? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo prático do uso do PROC-H. Na nossa planilha lá, vamos ver alguns exemplos de PROC-H. Tá? O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Considere a seguinte forma: PROC-H carnes. O que essa fórmula diz para o Excel? Vamos testar essa fórmula aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. O que eu estou dizendo para o Excel? Procure por carnes, ou seja, ele vai procurar carnes na primeira linha, tá? De A1 a A10, o intervalo A1 a I10, tá? Se achar carne, retorne o que você encontrou na linha 5, tá? E o falso é para uma ocorrência exata. Se eu der o Enter aqui, o que ele retorna? ND. Por que ele retornou ND? Porque olha como é que está o nome da categoria. Tá carnes barra aves. Então eu vou tocar aqui apenas para carnes. E olha o resultado. Agora sim. O que essa função fez? Procurou carnes aonde? Sempre na primeira linha. Tá? De qual faixa? Do A1 até o I10. Se encontrar carnes, retorna o valor de qual linha? Da linha 5, que é o correspondente a vendas da Laura Callahan. Exatamente o que ele retornou, 16.395,27. E o falso indica uma ocorrência exata. Tá? 16.395 com 27, exatamente o que estava ali, tá certo? Então, pesquisa na horizontal, o falso indica uma ocorrência exata. Se ao invés de falso eu omitisse esse parâmetro, vamos fazer um teste aqui. Vou omitir o parâmetro, o falso, então ele vai tentar uma aproximada, ele continua achando porque ele achou exato. Agora eu vou botar aqui carnes traço aves. Vamos ver se ele continua achando. Ó, aí ele já achou o mais próximo. Tu vê que essas funções não... Ele achou aqui 17 mil e pouco, ó. Ele não achou uma ocorrência, não considerou isso aproximado de carnes, e ele pegou aqui de bebidas, ó. Então, isso que eu quis falar para vocês antes, ó. Muitas vezes a pessoa quer usar o PROC-V e o PROC-H para achar correspondências aproximadas, e aí ele se perde. Ele achou aqui o mais aproximado de carne e bebidas. Não tem nada a ver, né? O mais aproximado seria esse. Então, quando não é uma ocorrência exata, vocês tomem cuidado. Vamos passar aqui o parâmetro falso para ele fazer uma ocorrência exata e vamos pesquisar aqui carnes traço aves. Agora ele consegue se achar porque é exatamente o que está lá. Então tem que ter cuidado porque essas funções, principalmente para pesquisa aproximada, elas não são muito legais, elas não funcionam direito. Tá? O que é essa fórmula diz para o Excel? Essa fórmula que nós acabamos de usar. O que procurar? Primeiro parâmetro, carnes. Aonde? Na primeira linha de qual faixa? Do A1 até o I10. Se encontrar carnes, retornar o valor que está em qual linha? Na quinta linha, abaixo da coluna onde você encontrou carnes. E o falso diz que é para ser uma ocorrência exata. Tá? Para o nosso exemplo, essa função vai retornar 16.395,27. É exatamente o que ela retornou aqui, tá bom? Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisa de PROC-H. PROC-H não tem muito que... Este é o valor das vendas para a quinta linha. Tá? Da coluna carnes, ou seja, nossa função PROC-H está funcionando corretamente com a pesquisa exata. Com a pesquisa aproximada eu mostrei para vocês que ela se perde meio feio, né? Na figura a seguir disponível na ajuda do Excel temos mais alguns exemplos de uso da função PROC-H. Tem essa tabelinha aqui, ó. Aqui ele procura por eixos, nessa faixa aqui de A1 até C4, né? Se achar eixos, ele retorna o valor da segunda linha,
né? Na segunda linha da mesma coluna. No caso, ele vai retornar aqui o valor 4. Aqui, agora ele procura por rolamentos na mesma faixa. Se ele encontrar, ele retorna o valor da terceira linha. Então vai ser o 7, né? Primeira, segunda, terceira. A primeira linha conta como sendo a 1, a 2, a 3, né? E falso porque ele quer uma ocorrência exata, tá? Aqui, ó, PROC H, ele está procurando por B na mesma faixa. Se encontrar, retorna o valor da terceira linha e uma ocorrência exata. Pesquisa por B na primeira, uma ocorrência exata não, ocorrência aproximada. Exata é quando é falso, né? Como B não é uma coincidência exata, está usando o maior valor que seja inferior a B. Qual é o maior valor inferior a B? Na ordem alfabética, né? Então ele retornou eixos para ele, e isso tem que estar ordenado. E como não está ordenado, ó, ainda ele se perde, porque se aqui tivesse um A, por exemplo, A condicionados, ele mesmo assim ia retornar eixo, porque não está ordenado em ordem alfabética. Então veja que quando não é a ocorrência exata, aproximada, a função não serve para muita coisa. Aqui pesquisou parafusos, tá? De A1 a C4, retorna o valor da quarta linha. Então, como eu não especifiquei, ele vai ser uma ocorrência exata. Parafusos, valor da quarta linha retorna 11, tá? E aqui um outro exemplo, onde eu, ao invés de fornecer uma faixa, eu forneço uma matriz de valores para ele, tá? Pesquisa 3 na primeira linha, tá? Da constante da matriz e retorna o valor que está na linha 2, que no caso da mesma coluna. Que no caso aqui seria o valor C, tá? Muito bem. Alguns comentários sobre a função PROC-H. Se PROC-H não localizar uma célula que atenda o critério de pesquisa e o parâmetro procurar intervalo for definido como verdadeiro, a função PROC-V usará o maior valor que é menor do que o valor que está sendo pesquisado. Foi esse caso aqui onde eu fiz uma pesquisa por B e ele retornou eixos, que em ordem alfabética E é o que está mais próximo de B, né? R e P já estão mais distantes. Se o valor que estiver sendo pesquisado for menor do que o valor na primeira linha da faixa de pesquisa, ou seja, não tiver nenhum valor menor, a função PROC-V retornará ND, que é o não encontrado. Reforço para vocês, podem ser úteis as funções PROC-V e PROC-H, sim, em determinadas situações, onde tem uma tabela bem definida, e para pesquisa exata. Para pesquisa aproximada, eu não recomendo, porque vocês podem obter resultados incorretos, resultados que não têm nada a ver com o que vocês estão pesquisando. Isso apenas demonstra que o Excel não é um sistema para banco de dados. Quando você precisa de pesquisas muito mais refinadas, com vários critérios, lógica complexa, aí já é coisa para o Access, não é para o Excel. Em determinadas situações, pode ser útil, por isso que é importante vocês conhecerem essas duas funções, também para conhecerem as limitações delas, tá legal? Espero que essa lição tenha sido útil, que tenha ficado claro o uso e, principalmente, as limitações da função PROC-H. Espero que os exemplos tenham sido úteis para vocês. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas, mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático. Exemplos mostrando feitos no Excel,
passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.